Boa tarde, pessoal, para todos que estão aqui, estão entrando. Já agradeço primeiramente a participação do Fábio, da Karen. A Karen é nossa parceira já de longa data, né? Eu atuando no Carreiras nos últimos 2 anos, mas antes disso, a gente tem grande apreciação aí pelo Career Center, que é a empresa que a Karen fundou e é CEO. É uma grande executiva de grande nome no mercado, ajuda grandes executivos e CEO em gestão de carreiras. Temos grande admiração pelo seu trabalho e mais agora há pouco tempo também participando aí da fundação e da Wave, né? O Corp, que a gente também está conhecendo e interagindo com os executivos. Espero que possamos ter outras parcerias também através da Wave. Obrigada, Karen, por estar aqui com a gente. E o Fábio, além de nosso querido ex-aluno da pós-graduação, é também fundador e CEO da plataforma Meu Entrevistador, e que estamos utilizando aqui esse momento para fazer a oficialização do lançamento da plataforma para a utilização dos alunos. Então, passar a palavra para eles, pode contar um pouquinho da plataforma, mas rapidamente é um lugar que vocês, alunos, vão poder acessar e ter acesso a diversos conteúdos, olhares de grandes executivos do mercado, de empresas e segmentos variados, dando dicas para processo seletivo, dinâmica em grupo, entrevistas. Então, tá com dúvida ali de finanças, está se programando para entrar nessa área, fazer um processo seletivo, não sabe como se preparar, não sabe o que vão esperar de você, como se comportar, o que falar, entrevistas em inglês. Então, essa plataforma, nós aqui do Núcleo de Carreiras, a gente está bem ansioso e empolgado para estar aqui fazendo esse lançamento para vocês. A gente tem certeza que isso vai ajudar muito. Acho que muito também dos nossos aconselhamentos profissionais que a gente faz hoje no Carreiras, o meu entrevistador vai ser de grande valia para nossa conduta ali da fase de conversa com os alunos e os aconselhar a ver alguns vídeos específicos. A gente pode também ajudar nessa triagem. Então, para quem está aqui, e também essa gravação vai ficar disponível, o link para acesso na plataforma está dentro do portal do aluno, na página do Núcleo de Carreiras, na parte de parceiros. Então, ali tem o logo da Meu Entrevistador para vocês acessarem, já se cadastrarem e iniciarem a utilização. Além dessa novidade, o Fábio e a Karen vão falar um pouquinho sobre como superar o impacto da pandemia para iniciar minha carreira. Então, para vocês que estão desde procurando estágio de férias, estágio regular, e até, né, alunos que talvez estejam aqui que já estão mais no final do curso, avançando para um processo de trainee ou até mesmo uma vaga efetiva, a Karen e o Fábio vão conversar um pouquinho, entre eles vão bater um papo, compartilhar suas experiências, as suas expertises, falar um pouco de como o mercado está nesse momento e quais os melhores caminhos para vocês traçarem a partir de agora para conseguirem iniciar a carreira, terem uma primeira oportunidade de trabalho. Então, passo a palavra para vocês. Peço para os alunos aproveitarem esse momento. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer tanto abrindo o microfone, abrindo câmera, participando aqui com a gente, ou também enviando pelo chat. Eu nem me apresentei, desculpa, eu sou a Carolina, gerente do Núcleo de Carreiras, e a Tati, que está aqui com a gente, é a especialista da área, trabalha junto comigo. Nós duas estaremos aqui recebendo as perguntas para endereçar para a Karen e para o Fábio responderem nos minutos finais aí, tá bom? Obrigada. Estou aqui com vocês. Obrigada, Carolina. Que prazer estar aqui. Eu me relaciono com o INSPER desde a fundação. Então, já dei aula de carreira, já fiz
bate-papo aí com headhunters, ou seja, eu acompanho a evolução de vocês realmente são diferenciados, eu estou muito feliz de estar aqui dividindo um pouco desses conhecimentos com o Fábio e com os alunos, afinal eu tenho 2 sobrinhos estudando aí. Que bacana. Que bom. Então, Fábio, você quer falar um pouquinho? Eu posso já começar falando, né, um pouco de cenário, né, gente? Tá bom, deixa eu só me apresentar então um pouquinho antes e aí depois você já starta nessa linha, Karen. Bom, eu sou o Fábio, eu sou do interior de São Paulo, vim para São Paulo para fazer administração de empresas, e a ideia da meu entrevistador, ela começou a surgir justamente numa dificuldade que eu estava tendo quando eu estava saindo da graduação, e queria muito ser trainee numa grande organização. Eu acho que é um desejo de muitos de vocês, não só, se não agora, se não para frente, quando estiverem formando, ser trainee numa grande organização. E eu senti falta de algo que pudesse me preparar para processo seletivo. Quando eu estava saindo da graduação, eu não vi nada que pudesse, de fato, me preparar para esses processos. E eu acho que todo empreendimento, né, ele nasce de um problema. Então, nesse caso, nasceu de um problema que eu acabei passando, que era voltado, de fato, à preparação para processo seletivo. E aí, pensando em resolver, nós criamos a Meu Entrevistador, nada mais é de vídeos que prepara os profissionais para tudo que envolve o mercado de trabalho. Então, assim como a Carol falou, todos os alunos agora do ISPER vão ter acesso a esse conteúdo. São mais de 250 empresas que estão lá dentro, são mais de 1.000 vídeos lá dentro e que semanalmente a gente vai atualizando. Então, aproveitar que quem está aqui ou que está gravado, para que isso seja uma construção conjunta, para que vocês também possam olhar lá dentro e sugerir empresas e sugerir pessoas para que a gente possa semanalmente atualizar com novos conteúdos que cada vez estejam mais aderentes àquilo que vocês estão procurando, e até porque o mercado inteiro ele vai mudando. Então, a gente hoje tem conteúdos muito pautados em dinâmicas online, em processo seletivo por gamificação. Então, vocês também vão podendo se atualizar e conhecer executivos de diferentes áreas para você poder se preparar melhor. E a ideia aqui, além de poder apresentar e divulgar meu entrevistador, é a gente, acho que, bater um papo mesmo para falar um pouquinho aí desse período de pandemia. E para startar, eu acho que é até legal um paralelo que eu estava pensando hoje, que assim como a gente tem que refletir a carreira e como que a gente se prepara para a nossa carreira nessas mudanças, é o mesmo cenário que eu e a Karen tivemos que fazer também dentro da nossa empresa. Então, assim, tudo vai sempre mudar, inclusive as carreiras que vão sempre mudando e a preparação que a gente vai tendo vai sempre alterando, assim como a gente internamente dentro da empresa também precisou alterar e pensar em novos formatos de venda, em novos formatos de novos mercados que a gente começou a atuar. E justamente porque essa é uma crise que a gente está vivendo, talvez você é uma das piores que a gente vai viver, mas vão existir outras, e a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças e para esses novos mercados. Então, eu queria passar aí um pouquinho a palavra aí para Karen, para ela poder falar um pouquinho mais nesses novos mercados e novas indústrias, e a gente podendo startar esse bate-papo. Só situando um pouquinho, né, acho que eu vou falar para vocês que realmente o que a gente está tendo é uma variável que ninguém esperava, é uma variável que a gente não controla, né, na nossa carreira, o que está acontecendo mundialmente, mas o que a gente vai tratar aqui são variáveis que a gente pode administrar, que estão mais na nossa mão, dependendo da nossa relação com essa situação que a gente está vivendo, né, com algumas características que nós vamos ter que usar mais, né, como a resiliência, a persistência, né, porque o mercado realmente ele está muito competitivo, né? Então, isso, o que eu estou falando não é só para vocês, tá? Eu estou falando de um presidente a um estagiário, até um menor aprendiz, né? Então, uma situação, estrutural essa situação, né? Mas, o que a gente vê, né? Que isso vai ser, eu não sei quando, não sei prever, né? Mas essa situação vai se reverter. Contudo, o que a gente vê? Que alguns segmentos da economia, eu e o Fábio jogamos aí, conversamos um pouquinho, e a gente quis trazer para vocês
nem tudo está super ruim, né? Então, a gente tem segmentos aí da economia que efetivamente estão indo bem, que pode ser um foco, um target para vocês buscarem programas de trainee, estágio, dependendo do momento que vocês estão aí na graduação de vocês, né? Bom, claramente o setor de alimentos, né, ele está bastante aquecido, as empresas estão produzindo, está faltando alguns insumos, né, a gente já vê na TV, né, mas alimentos em geral, né, então o segmento de alimentos aqui no Brasil, ele é imenso, nós temos grandes empresas nacionais, multinacionais, afinal nós somos um país de mais de 200 milhões, então é um mercado muito grande. Principalmente quem está aqui em São Paulo, tem uma infinidade, é um estado bastante rico, né, o mais rico, né, da federação, e muitas indústrias aqui. Então, o que é isso é uma vantagem competitiva, estamos num mercado bastante, com um volume maior de oportunidades. Frente a isso, com todo esse comércio, né, o digital, o comércio eletrônico, o que a gente está vendo? As empresas de embalagem também estão bombando, né? Já começa a faltar embalagem, em função do delivery, em função dessa situação. Falando de outro segmento que é clássico do Brasil, agronegócio, agricultura, pecuária, é o motor, é um dos motores da economia, fora a indústria, né? E esse é um mercado que não parou, continua e em função também do dólar, né, o mercado está bastante aquecido, né? A gente também vê outros segmentos que têm a ver com saúde, né? Hospitais, farmas, clínicas, todos esses segmentos, eles estão bastante aquecidos, né, e também a área de logística. O que eu queria mostrar para vocês, né? Que tudo que envolve isso, inclusive, tudo que é tech e pode estar relacionado a essas empresas tradicionais, também tem muita oportunidade, né? Então, a gente tem visto as fintechs, as health techs e outras que estão gerando muitas oportunidades até para quem está começando a carreira. Falta gente, né? Então, o que eu queria falar para vocês, assim, prestem atenção nesses segmentos, eu quero que o Fábio também me complemente, que são segmentos bem interessantes para estarem como foco, plano de voo para vocês, pode ser que eu esqueci de algum, tá, gente? Mas são setores mais aquecidos neste momento. Os que sempre estão aquecidos, eu vou falar para vocês, são tudo que é tecnologia e o agronegócio aqui no Brasil, isso é clássico, tá? Mas a gente, nem tudo tá tão ruim, né, Fábio? Exato. Acho que assim, eu costumo dizer que assim, a crise ela não é boa para ninguém. O que a gente está vivendo hoje, não tem ninguém que vai falar que isso é algo positivo, que tem que pegar algo positivo disso. Mas toda crise ela gera oportunidades. E existe uma linha de assim, acho que culturalmente a gente se prepara para muita coisa na vida. Então a gente se preparou para, por exemplo, vocês entrarem no INSPER, muitos fizeram um cursinho, estudaram, tudo mais. Quem quer fazer um concurso público super estuda, e para um processo seletivo, para você se preparar para o mercado, ele envolve a mesma preparação. Eu acho que a gente tem que começar a ter essa disciplina de olhar para a nossa carreira e para as empresas e pensar que da mesma maneira que eu me preparei para outras coisas na minha vida, eu preciso olhar e começar a me preparar para processos seletivos. E parte dessa preparação é justamente isso que a Karen está falando, é a gente olhar e pensar estrategicamente hoje, quais são essas indústrias, esses mercados que estão aquecidos e que souberam aproveitar dessa crise que a gente está vivendo. E aí, complementando, acho que, como ela disse, tudo que envolve tecnologia. Então, quando a gente fala de fintech, por exemplo, um banco em tecnologia, como o Nubank e tudo mais, são empresas que estão sabendo aproveitar bem dessa oportunidade, porque não envolve aspectos físicos, não tem agências físicas, e qualquer outro segmento voltado à tecnologia, como edtechs, empresas de educação voltadas à tecnologia, health techs, principalmente, devido até a uma crise de saúde, então muitas estão contratando,
a parte de agricultura, né? Então, eu até conheço aí, acho que tem o INSPER de vocês, que eu acho que é uma mega oportunidade para quem está entrando, talvez, na faculdade, começar a se aproximar um pouco mais dessas indústrias, pensando na estratégia, pensando em olhar que, de fato, aquilo é um mercado em expansão e que talvez, não necessariamente eu preciso trabalhar minha vida inteira naquilo, mas eu posso olhar aquilo como uma entrada no mercado para aprender e que eu vá ganhando experiência para depois trabalhar em outros mercados, em outras indústrias que a gente vai atuar. E eu acho que, a partir dessa estratégia que a gente tem que ter, olhar as indústrias e olhar aonde que eu consigo entrar nessas organizações. Para eu entrar nessas organizações, vai muito além de eu só olhar as vagas que, por exemplo, o INSPER pode anunciar lá dentro, e as empresas que procuram o INSPER anunciam essas vagas, é um dos caminhos. Mas existem outros caminhos que a gente pode começar a atuar. E aí a gente até percebe por alguns estudos que a gente tem que quase que 70% das oportunidades elas acabam ficando pelo networking, pelas pessoas que de fato indicam profissionais. E o fato de ser por pessoas que indicam profissionais não é que, poxa, eu não conheço ninguém e eu não vou poder participar. É como que eu começo a entrar e disputar aqueles 70% de vagas que estão disponíveis para quem indica. Então, assim, o quanto que no último mês vocês trabalharam no seu networking para poder entrar e conversar com empresas desses setores que a gente acabou de comentar, que estão aquecidos, para que vocês entendam melhor, para que vocês conheçam um trainee de uma dessas organizações, ou um estagiário de uma determinada organização que a gente acabou de comentar aqui, e que vocês comecem a trocar, entender melhor como funciona aquela empresa, entender melhor qual é a cultura daquela empresa, para que, eventualmente, quando surjam essas oportunidades, vocês estejam entre esses que vão ser indicados, vocês estejam perto daqueles profissionais. E não é uma conversa para você ir lá e pedir uma vaga para eles. É uma conversa que é uma troca, para que você justamente comece a entender se aquilo faz sentido para você, se aquilo faz sentido para aquela organização. Todo um preparo, uma estratégia que você tem que começar a olhar para a sua carreira, de que, poxa, não fique restrito a, poxa, só quero trabalhar naquela determinada organização, naquele determinado segmento. Eu acho que hoje a gente percebe que vão ter várias carreiras que a gente vai tendo durante a nossa vida. Então, não tem problema algum a gente entrar numa determinada organização, aprender um determinado ponto de um setor que está mais aquecido, para que, eventualmente, eu possa depois caminhar para uma outra empresa ou para um outro setor que a gente quer seguir. Então, acho que queria passar um pouquinho desse recado também, Karen. Eu acho que, assim, networking, eu trabalho com isso há muitos anos, né, e não muda, 70% das oportunidades estão na rede. O que é essa rede? São oportunidades ocultas, fecham por indicação, não está aberto muitas vezes no LinkedIn, e assim, isso é para o resto da vida de vocês. Se vocês começarem a entenderem que o networking, ele é fundamental, vocês vão construir essa rede a partir de agora, né? Não, e é assim, quando eu falo em network, eu falo de ex-colegas de colégio, mesmo que estão em outras faculdades, né? Ou seja, a gente tem que cuidar dessa relação, é troca mesmo, né? E não só acessar para pedir favor. E também abrir agenda para ajudar os outros, gente. Não é só você ir atrás do outro, o outro também vai abrir. Então, essa questão da parceria, isso você constrói para o resto da vida, né? E, como eu falei, muitas oportunidades, e às vezes algumas, as melhores, estão na rede de relacionamento, né? Então, é uma eterna construção, né? É onde a gente descobre carreiras novas, segmentos de mercado novos, que a gente nunca imaginou que a gente fosse trabalhar, mas depois que a gente estuda aquele segmento e fala, puxa, quanta oportunidade. Isso tem a ver com os novos segmentos de mercado e com as novas carreiras também. Então, eu acho que assim, dentro dessa estratégia que o Fábio falou, seria legal vocês fazerem, assim, uma que a gente chama de SWOT análise, né? Quais são quais são as oportunidades de mercado? Então, olhar um pouco o que acabou de falar. Quais são as ameaças? Então, oportunidades têm segmentos aquecidos, tudo que é tech
tem demanda, está faltando gente, né? Então, não precisa ter feito, que é um curso que provavelmente vocês não têm, a área de sistema, mas você pode atuar em finanças, no comercial, na administração, ou seja, vocês estão preparados para isso. Quais são as oportunidades, quais são as ameaças? Principais ameaças, a própria Covid, e um mercado muito competitivo, né? E a gente não sabe, essa ameaça, a gente não sabe quando é que ela vai aquecer, mas tenho já ouvido que realmente o ano que vem, mais para os trimestres, para os últimos trimestres, as coisas vão melhorar e muito. Não posso afirmar, gente, porque eu não tenho uma bola de cristal. Que know-how que eu tenho para oferecer para essas empresas, né? Minha educação, eu tenho inglês, se eu continuo fazendo cursos em paralelo, que eu digo que é para o resto da vida, que é o lifelong learning, né? Independente de estar fazendo a graduação, o que eu posso fazer a mais e me tornar atualizado e valorizado no mercado, né? E isso é para qualquer fase da vida, né? Que know-how eu tenho para oferecer, que know-how me falta, esse know-how que me falta eu tenho que correr atrás, se é o idioma, né? E aí olhar essa estratégia aí que o Fábio falou, né? E implementar, né? Então, fazer essa matriz aí, que ajuda a gente muito a falar da gente numa entrevista, né? Quais são os seus soft skills, né? Quais são os seus pontos fortes, aquilo que você se identifica mais, né? Aquilo que você já teve algum feedback, seja de família, de amigo, puxa, acho que você daria mais para essa área, né? Não é definitivo, né? A gente escuta muito, nossa, você daria muito bem na área comercial. Tem pessoas que já nascem com esse perfil muito mais comercial, né? Mas tudo isso pode ser desenvolvido. É claro que dependendo da personalidade, se encaixa mais ou menos, né? E pode falar, Fábio. Não, e aí, complementando, Karen, eu acho que fazendo parte dessa estratégia, que eu queria também jogar algumas dicas que a gente separou também para vocês, que vão fazer parte dela. Assim como a Karen disse, eu acho que a gente tem que começar a refletir, além de contar a história, que a gente é um produto, que a gente tem que entender que a gente é um produto para o mercado, e se a gente é esse produto para o mercado, como que a gente vai começar a vender esse produto para o mercado? Como que esse produto hoje está na sua vitrine? Então, assim, hoje, quando a gente olha, por exemplo, as suas redes sociais, qual que é a imagem que talvez está passando desse profissional, dessa pessoa, para ser contratado? Então, assim, acho que o todo a gente tem que começar a utilizar. E quando a gente olha para processo seletivo hoje, a gente percebe que tem uma competição enorme, né? A gente vê, sei lá, processos seletivos com 70 mil pessoas, 90 mil pessoas prestando, e sabendo que eles estão funcionando de uma maneira mais digital, com muitas vezes inteligência artificial nesses processos seletivos, a gente tem que começar a usar algumas estratégias para saber disso. Então, assim, como que muitas vezes a gente está começando a carreira agora, ou buscando um primeiro estágio, e a gente não tem nenhuma experiência. E muitas vezes os filtros para você participar desses processos seletivos, eles acabam exigindo um mínimo, talvez, de experiência, mas que talvez você acha que não tenha, mas tem. Por quê? Porque eles filtram por palavras. E muitas vezes você foi, de fato, participou de um curso, ou você se destacou numa determinada matéria que você está querendo procurar, e aquilo não está no seu currículo. E quando você coloca que você talvez se destacou numa determinada matéria, que é aquilo que você está buscando, e colocam aquelas palavras-chave que aquela empresa está buscando, como private equity, como ou no marketing, alguma experiência que você já tem em trade, enfim, um aspecto que você já construiu e você colocou no seu currículo, você não vai ser eliminado nesse pool de candidatos que acabam sendo eliminados numa primeira linha. Então é interessante você começar a entender melhor como que funcionam essas inteligências artificiais nos processos seletivos para justamente adaptar o seu currículo a eles e que muitas vezes você comece a demonstrar que você tem experiência que você acha que você não tenha. Então essa é uma dica super importante para você começar a refletir e eu acho que aproveitar, acho que um dos maiores benefícios que o INSPER constrói é lá dentro, são o network que você constrói e as professores que estão lá dentro, o nível de executivo que muitas vezes estão lá dentro e que você pode ter acesso a eles, que você pode às vezes bater um papo com eles e entender
ele entender algum determinado curso que você fez. E aí, dando um exemplo pessoal, eu quando fiz a pós-graduação no INSPER, eu tenho mentores na minha empresa, até hoje, que são professores do INSPER, onde eu consegui ter um relacionamento, um networking, e aquilo foi construído de uma determinada forma que até hoje eu converso com eles, até hoje tomo café com eles e aprendo e troco, porque justamente essa é uma troca, não é algo que só eles agregam para a gente. Eu já indiquei eles para muitos eventos e para muitos clientes também que isso pode acontecer, e que, enfim, isso eles querem estar próximo de vocês, porque eventualmente muitos vão ocupar cargos que depois eles vão se interessar, então saibam aproveitar desse networking das pessoas que estão lá dentro e das imensas oportunidades aí que o INSPER gera. E complementando os outros canais, né, de busca de um novo desafio, né, vocês têm sites de posições, vocês têm próprio LinkedIn, que dependendo, não sei se é uma licença ou outra, você pode pôr alarme de posições para te avisar que estão entrando posições que você tem interesse, né, todas as empresas que fazem, focadas em jovem, né, em contratação de processos seletivos para jovens, e isso tem aumentado o volume dessas empresas, né? Então, vocês têm que, provavelmente, a área de carreiras tem essa lista, né? Não sei, Carolina, mas eu acho que tem tudo a ver com vocês, essa lista de consultorias, né? Sim. E mostrar que, assim, quem não é visto não é lembrado, gente, né? Então, se você... Acho que você pode, assim, estar consultando o LinkedIn, você pode criar conteúdo no LinkedIn também, às vezes uma análise de um artigo, ou uma aula que você teve, que seja relevante, porque não adianta estar numa rede social sem conteúdo, né? Só fazendo o seu marketing pessoal. Então, pensar em alguma coisa, né? Assim, que seja relevante. Outra coisa, provavelmente vocês têm aí os aluminais, né, Carolina? Eu não Temos uma sei se rede grande. Então, isso é fantástico. Não sei se vocês fazem esse link com os aluminais, mas dependendo da empresa-alvo do jovem, vocês podem ter um alumni que fez pós, fez até mestrado. Hoje a gente ainda não tem implementado 1 a 1, mas os Tá, aluminais são os fornecedores da maioria dos conteúdos em painéis e workshops e oficinas. que ótimo. Outra coisa também é entrar em sites das empresas mesmo, né? Muitas têm a área lá que a gente chama de Talent Acquisition, e elas postam dentro, não só nas consultorias, não só no LinkedIn, mas no site delas mesmo, né? Então, assim, o que eu falo é que buscar um desafio na carreira, um novo desafio, que seja emprego, um estágio, tudo, ele demanda horas de dedicação, né? Então, tanto para você, se você tem estratégia, se você definiu algumas empresas-alvo, né? Você tem que estudar aquelas empresas, você tem que entrar no site, você tem que, no LinkedIn, olhar pessoas que possivelmente estejam trabalhando naquelas empresas. Quem são essas pessoas? Será que eu não posso convidar para fazer parte da minha rede? Por que não? Isso era um gancho que eu queria pegar, Karen, já que você tocou nesse ponto. Os alunos, eles trazem essa pergunta para a gente. Eu criei o meu LinkedIn, eu adiciono essa pessoa no meu LinkedIn, mas eu tenho que me apresentar. Como que eu posso criar algum relacionamento com essa pessoa e me apresentar ou me colocar disponível para futuras oportunidades? Isso é uma dúvida que eles trazem, se você puder falar um pouquinho. Até pensando neles, que é uma rede nova que eles estão construindo, né? Eu acho que se mostrar que você está aberto para oportunidades, acho que seria muito legal falar um pouquinho por que você admira aquela empresa, né? Que até assim, o que te fez ir para essa empresa? Por começar um bate-papo, né? Para você criar um relacionamento. Adicionar fica um pouco frio, né? Se você realmente tem interesse naquela empresa, né, e principalmente é o teu target, ou pessoas com uma carreira que você admira, eu sugiro um bate-papo aí. O que você vai ter?
Pode ser que você tenha um não, você não vai receber sim de todo mundo, nem todo mundo vai te adicionar, eu não adiciono todo mundo, né? Porque algumas pessoas realmente não têm nada a ver com esse meu universo e tudo mais, então você pode ter até 30 mil contatos no LinkedIn, né? Então vocês têm um chão grande aí, mas assim, eu acho muito legal o jovem tomar frente, convidar um presidente, um diretor no LinkedIn. Eu aceito os jovens estagiários, trainees, quando eles me... porque eu admiro, né? Porque tem atitude, tem iniciativa, né? Eu estou falando da Karen e porque eu trabalho com isso e gosto, mas por princípio, né? Mas tem que ir em frente, tem que dar as caras mesmo, né? Então, fala, Fábio. Acho que eu queria até deixar um depoimento que, assim, quando eu estava no Itaú e eu queria abrir a meu entrevistador, eu quis gravar com vice-presidentes, com diretores, com CFOs, e eu não conhecia esses profissionais, eu não tinha esse networking para chegar neles. E eu cheguei através do LinkedIn, mas ao mesmo tempo eu tive uma estratégia para você poder fazer isso com eles. Então, eu muitas revistas como Exame, Você S.A., e eu li as reportagens onde tinham esses executivos. Então tinha uma reportagem lá do vice-presidente da Danone falando sobre um determinado tema. E eu adicionava ele, achava ele no LinkedIn, adicionava ele e falava da reportagem, falei que eu assisti a reportagem, que eu admirei bastante a determinado aspecto, tudo mais, e que ele ficava super feliz de saber que eu tinha um interesse e que foi algo que não foi, que eu não estou mandando para qualquer um executivo e que de fato eu me interessei por ele. E muitos desses eu tentei tomar café para que eventualmente depois eu gravasse com eles. E aí você começa a entender um pouco de estatística, do tipo, poxa, de cada 10 executivos que eu mando, 2 respondem. Se eu quero gravar com tantos, eu preciso adicionar tantos executivos para poder aquilo acontecer. Tem executivos que vão estar mais abertos, outros mais fechados, o que é normal, porque talvez você adicionou ele numa época que ele está no meio da empresa, no fechamento e tudo mais, e ele olhou e não deu muita atenção, e não necessariamente é culpa sua, mas eu acho que o ponto tente sempre melhorar. Então, se você está adicionando e ninguém está te respondendo, provavelmente eu acho um texto que você possa melhorar, alguma linha que você possa atender, e vá numa linha de admirar a pessoa e de ver aquilo que a pessoa pode te ajudar, e não necessariamente de pedir. Se a pessoa chega já mandando um currículo, falando, poxa, eu quero trabalhar e tal, a chance de você ser respondido vai ser muito menor. Então, assim, eu utilizei dessa estratégia, funcionou muito bem com CFOs de empresa, que até hoje eu converso, que alguns eu até fiquei amigo. Então, assim, esses grandes executivos, eles são muito mais acessíveis do que a gente imagina. A gente acha que muitas vezes, poxa, eu nunca vou conseguir falar com ele, mas não. E eles estão abertos, só que você tem que ver se a sua estratégia de chegar neles está certa. E se muitas vezes você vai podendo adaptar ela para construir. Então, assim, com certeza, respondendo a pergunta, adicionem ele, mas tenham uma estratégia para que vocês tenham um objetivo para poder construir com eles. E não pensem somente no grande executivo. Talvez você possa adicionar um analista que acabou de virar analista, que esse analista vai te apresentar para um coordenador, que vai te apresentar para um gerente, que eventualmente você possa chegar depois. Então, assim, não olhe só para os grandes níveis e sim para toda a linha e vá alimentando essa sua rede social. E só para fechar, muitas vezes a gente tem vergonha de, poxa, eu já vou fazer um texto, postar e tudo mais. Começa pequeno, começa talvez comentando em alguns posts, curtindo, compartilhando e falando os pontos que você admira em alguns determinados posts que as pessoas estão fazendo, mas vá sempre alimentando. Tem uma disciplina de quantas horas a gente gasta em Instagram, em outras redes sociais. O que custa a gente gastar 15 minutinhos, 20 minutinhos alimentando o nosso LinkedIn também, que é super importante. E é importante também destacar, né, que ler bastante, né, todos esses reports de carreira, do World Economic Forum, você tem um material, McKinsey, as Big Four, você tem um material sobre as carreiras do futuro, as carreiras, o quanto vai mudar o mundo do trabalho, porque vocês estão se formando, mas vai mudar muita coisa.
Muita coisa. Então, assim, quanto mais eu tiver sabendo o que vai acontecer, mais eu posso me antecipar e pegar essas ondas. Por exemplo, não é da época de vocês, mas não tinha a parte de telecom há 2 décadas e poucos atrás, 3 décadas, era muito pequeno o mercado, né? E um monte de gente surfou nisso. A mesma coisa a tecnologia. Então, aí depois o digital. São ondas que a gente tem que pegar, mas a gente precisa estar atento e olhando de forma mais criteriosa, tanto muito mais interessado para surfar nesses novos segmentos de mercado, né? Porque muita gente acaba entrando no começo da empresa e crescendo na empresa, e depois sendo disputado pelo mercado, indo em outra empresa, porque falta gente preparada, como está nesse momento na área de marketing digital, design, essas coisas, né? Então, Carolina, você quer falar do nosso tempo, como é que estamos? A gente ainda tem 20 minutinhos. Eu queria abrir aqui para o pessoal que está ouvindo. Se vocês não têm nenhuma pergunta extra, dúvida, não sei em que momento vocês estão, o semestre de vocês aqui. E enquanto isso, só complementando também, que eu acho que eu, quando abri a minha entrevistadora, eu tive a ajuda de muitos profissionais. Então, muita gente que eu fui conversando, e até professores do INSPER que eu conversei, me ajudaram muito. Eu acho que isso é uma cadeia. Então, assim, fico completamente aberto para quem quiser depois me adicionar no LinkedIn, que a gente possa depois, que eventualmente que alguém queira bater um papo, nem só sobre carreira, ou sobre empreendedorismo, de como foi, que eu acho que isso é uma grande troca e que a gente vai aprendendo bastante aí com esse mercado. Então, estou completamente à disposição. Ótimo. E também para complementar, né, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas empresas que são os ícones, né? Todo mundo quer as 10 mais, sei lá, da lista XYZ, né? A gente acha que tem que só estar naquele ranking. Gente, não é assim. Você pode se realizar e pode crescer muito mais em empresas que não têm todo esse branding aí no mercado, né? E depois, se quiser, pode migrar para uma dessas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses paradigmas, esses dogmas de programas de trainee, porque o mercado ele é muito mais amplo, né? E se você restringe só... E tem empresas menores que estão crescendo para caramba, né? E tem potencial, né? De escalar e tudo mais, né? Então, tem que estar com a cabeça mais aberta. Eu acho que um ponto até mais importante do que ver só a empresa, o que ela vende, o que ela faz, mas tentar entender um pouco sobre os valores, a cultura, né, como a empresa funciona, conversar e volta na rede de relacionamento, conversar com pessoas que trabalham lá para entender como é a conduta, porque às vezes você vê o produto de prateleira que você ama, que é o que você gosta, sei lá, de comer, de comprar, de fazer, e vou trabalhar com isso, essa empresa é minha empresa dos sonhos. E quando vai ver a empresa em si, ela é bem diferente do que se imagina, né? Os alunos que estão aqui, não sei se tem alunos de administração, mas no sexto semestre, para a ADM e para as engenharias no oitavo, tem as disciplinas de REP e PFE, que são projetos práticos que eles trabalham direto com o mercado, né? Eu coordeno essas disciplinas também. A gente tenta trazer sempre nomes diferentes, normalmente grandes nomes por conta de processos já estruturados, porque o que eles fazem é melhoria de processos, mas grandes nomes em segmentos variados e às vezes também startups que já estão, né, bem estruturadas, já estão há alguns anos no mercado, para que eles possam conhecer. E uma das coisas que a gente sempre fala em sala de aula no semestre anterior de começar a disciplina. Olha a empresa, não olha pelo nome. Às vezes a gente vai lá na sala de aula e divulga Unilever, Procter & Gamble, Braskem, Magazine Luiza, enfim, grandes nomes, né? Ambev,
PepsiCo, sempre olha, não é pelo produto que a empresa vende, olha pelo valor da empresa. Se é uma empresa que você gostaria de trabalhar, uma empresa que você quer aproveitar esse semestre que você vai ter essa entrada direcionada pela faculdade, para tirar dúvida do que a empresa faz, como ela trabalha, como é a conduta, quase que aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas sobre a empresa e até entender. De repente a empresa vai te oferecer uma proposta, inclusive nesse semestre, e é uma empresa que você não gostou de atuar, às vezes até como rep, com seus colegas de classe, umas visitas assim guiadas que estão à faculdade fazendo todo a conduta lá junto com vocês, e é uma empresa que eu já ouvi aluno falando, sai de grandes empresas, olha para mim e fala, Carol, como assim? Essa empresa desse tamanho, a empresa dos sonhos, dos meus sonhos, como ela tem esse problema? Eu não acredito que eu estou resolvendo esse problema para eles. Não é possível que, né, que eles não conseguem enxergar XYZ problemas na operação. Então é isso mesmo, gente. Grandes empresas engana bastante, casa de ferreiro, espeto de pau. Obviamente, vocês vão descobrir muita coisa boa. Tem alguns que saem super impressionados por nomes que não eram tão conhecidos. Nossa, um colega meu me falou dessa empresa o semestre passado, ele foi fazer estágio lá e eu nem sabia do que era essa empresa, não sabia nem onde ficava. E aí o aluno vai depois rasga elogios para a empresa da conduta, de como a área atendeu bem, de como os processos eram organizados e estruturados. Então, são curiosidades do mercado de trabalho, assim, não se sintam iludidos pelo nome, pela marca, porque o branding às vezes é muito bom e o processo e a empresa deixa a desejar em alguns quesitos. Exato, eu vim do Itaú, por exemplo, e assim, o Itaú é um mundo dentro do Itaú, e por mais que eles tentem gerar uma cultura, gerar algo único, é muito difícil, porque às vezes você vai trabalhar numa determinada gerência e é completamente diferente de uma outra gerência no próprio banco. Então também a experiência que você tenha numa dessas grandes empresas pode ser que não reflita exatamente o que é aquela empresa, ou sim o que é talvez um determinado gestor daquela empresa que você teve uma experiência não tão boa daquele determinado assunto. Queria trazer também uma reportagem do Lema, há um tempo atrás, onde ele falou que se ele fosse jovem, ele se dedicaria a startups, a trabalhar em uma determinada startup e crescer nesse mundo. E para deixar uma dica, eu acho que não sei quem conhece o Cubo do Itaú, o Itaú tem essa linha do Cubo, se vocês entrarem no site lá dentro, tem inúmeras vagas e oportunidades voltados a startups. Então, são oportunidades que muitas vezes não são divulgadas em outros meios, que eles ficam restritos a ela lá dentro, e tem startups incríveis lá dentro e que geram uma enorme oportunidade de você crescer. Porque quando você vai para um mundo que nem o Itaú, você fica muito restrito a fazer um determinado trabalho numa determinada área específica. Quando você vai para uma startup, você deu a possibilidade de fazer de tudo. Então, assim, estar próximo a um determinado sócio. Então, é uma oportunidade, é um trade-off de você entender, poxa, você não vai ter o nome de uma empresa gigantesca no seu currículo, mas às vezes você vai trabalhar e aprender muito mais numa determinada organização. E não tem certo e errado quando a gente fala de carreira. Eu acho que tem estratégia e com a forma melhor que você quer e que você acredita para a sua carreira. E a empresa perfeita, ela não existe. Pode ser em startup, em pequena empresa, o seu próprio negócio. O seu próprio negócio, se você criar ele do zero com as suas mãos, não vai ser perfeito, né? Então, também não vai ter sempre só alegria e satisfação. Existem todos os desafios e é por isso que a gente cresce, aprende e consegue ter a visão para comparações depois, né? Então você inicia a carreira num lugar
pega uma experiência, uma visão, quando você vai para outro lugar, já é totalmente diferente. Às vezes você está num lugar achando que ele é ótimo, quando você vai para outro, você fala, nossa, eu não imaginava que o mundo perfeito era esse, eu achava que o anterior, e assim vai indo, você vai crescendo, se desenvolvendo. É um ponto muitíssimo relevante, é não esquecer das pessoas que te ajudam, né? Eu acho que ter sempre a contrapartida de voltar para alguém que te ajudou, algo que você possa fazer por ela, ou não só alguém que te ajudou, né? Dar ajuda sem esperar, é onde você cresce mais, porque você ter a satisfação de ver o mercado se desenvolvendo, né, ao mesmo tempo que você também está criando ali a sua rede, é super importante. Você vai também ter essa visão de comparação, visões estratégicas de executivos, né? O que é certo, o que não é, a conduta que é legal, aqui não é, quem você admira, quem você admirava e não admira mais, porque você descobriu outras coisas que você não enxergava antes quando você era só um estagiário. Então é bem interessante, assim, vocês vão passar por coisas bem, bem bacanas. E aqui, aproveitando, nós estamos com várias visitas, tours virtuais programados em empresas essa semana. Essa semana é a nossa semana de carreiras, então tem alguns tours virtuais programados, e amanhã o dia todo vai ser de feira de recrutamento. Feira de recrutamento, né, no sentido das empresas estarem divulgando as suas vagas, falando um pouco sobre como os processos vão funcionar. Então, acho que casou super bem tudo que o Fábio e a Karen trouxeram hoje, para vocês já usarem amanhã, porque amanhã já terão pessoas de empresas nas salas conversando com vocês. Então, quer queira, quer não, dependendo de qual papo que rola ali na sala, já é quase que uma primeira aproximação, uma pequena entrevista, já são nomes de pessoas para vocês tomarem nota, adicionarem no LinkedIn, né? Mesmo que não sejam empresas que vocês queiram trabalhar de imediato, mas futuramente podem ser bons contatos para vocês citarem lá na frente que conheceu na feira de carreiras da faculdade, que admirou a empresa naquele momento, mas que ainda não tinha surgido uma oportunidade. Então é assim que vocês vão traçando o caminho para irem construindo e dando os primeiros passos. Sem dúvida, nossa, eu vejo, Carol, que assim, no passado era muito mais difícil, a gente tem um mundo, a internet abriu um mundo de possibilidades, né, da gente construir novos relacionamentos, né, conhecer as empresas, né, e eu digo, eu sei que esse não é o momento de estar super falando, a empresa está te escolhendo, mas você também está escolhendo a empresa. Mas vocês têm que pensar assim, em função da cultura, dos valores, do que sai na mídia e de tudo mais, né? Então, Exato. esse é o ideal da carreira, né? É uma escolha mútua, né? Eu vou E como até... você falou, não existe lugar perfeito, né? Exatamente. Eu vou até dar um depoimento, né? Eu não sei, de novo, eu não sei quais os semestres dos alunos que estão aqui, mas eu, enfim, estou no mercado já há quase 20 anos, já trabalhei em 2, 3 empresas antes do INSPER, mas olha que curioso, né? Eu já tinha seguido uma carreira anterior ao INSPER em outras áreas. No INSPER, depois que eu fui contratada, eu soube que a principal experiência que chamou a atenção da diretora que me contratou foi a minha passagem pela empresa júnior da faculdade que eu estudei. Então, olha só, eu já tinha, sei lá, 8 anos de carreira até entrar no INSPER, e o que chamou a atenção não foram as minhas experiências anteriores de vagas efetivas, foi a minha experiência lá atrás, na faculdade, na empresa júnior. Então, para vocês verem que tudo que vocês colocam no currículo gera valor, né? Tudo que vocês fazem durante a faculdade é um diferencial. Participou de uma entidade estudantil, fez uma atividade complementar que te trouxe um conteúdo relevante, utilizou a plataforma do meu entrevistador, acumulou ali conteúdos de executivos variados. Cita no seu currículo. Nesse começo é muito importante mostrar a vontade de crescer, de fazer, de querer aprender, de querer conhecer, né? Então a empresa vê que você é um aluno que participa de atividades extracurriculares, né, que se destaca no que você faz fora da sala de aula, é muita coisa para o seu currículo já nesse início.
Exato, acho que a pessoa tem que entender que você não está sendo avaliado só na entrevista, né? Você está sendo avaliado desde quando você recebe um telefonema para poder agendar essa entrevista, de como que você chega na organização, então assim, como estão as suas redes sociais, então assim, isso acaba acontecendo, então você tem que começar a refletir e pensar na sua carreira como um todo, e não somente pensando só naquela determinada entrevista e tudo mais. E acho que um ponto curioso é você começar a assumir a culpa e as responsabilidades daquilo. Porque eu vejo muita gente que não passa em uma determinada organização, que recebe um não, e que é muito reativo, e que fala, poxa, isso aqui é a pessoa que não gostou de mim, ou ela que fez alguma coisa errada, coloca a culpa sempre na empresa, na organização. Então, assim, a gente tem que começar a refletir e autorrefletir o que a gente pode melhorar. Por mais que eu fale, poxa, o que talvez eu fizesse de diferente, o que talvez eu fizesse a mais, ou o que eu poderia me preparar de uma outra forma para que aquilo acontecesse, e pensar, como a Carol disse, nos relacionamentos, porque pode ser que não seja agora, mas pode ser que seja mais para frente, isso acaba acontecendo muito, muito. Então, assim, muita gente que eu me relacionei no Itaú, eu já cheguei a fazer uma venda na minha empresa hoje, porque eu era amigo daquela pessoa, porque eu conhecia aquela pessoa, porque eu tratei bem ela. Então, assim, procurar emprego não é somente quando você está desempregado. Você está no primeiro semestre do INSPER e nem pense agora em começar a fazer um estágio, esse é o momento de você começar também a construir a sua carreira, de você construir o seu LinkedIn, começar a fazer essas trocas, e não só depois que você for empregado, continuar, porque é uma rede de relacionamento de carreira, então não é somente para procurar emprego. Ótimo, Fábio. Eu digo assim, é um contínuo investimento. E eu sempre fui assim, né? Eu falo, se eu dividir meu tempo com pessoas que precisam, né? Isso multiplica, né? Se você dividir, lá na frente você multiplica. E foi assim que eu comecei minha empresa do 0 a 20 anos, porque eu abria minha agenda toda semana para atender pessoas que não precisavam de orientação de carreira, mesmo um presidente que precisava, e eu fazia cortesia, claro que indicado por alguém. Quando eu montei minha empresa, foi imediato, olha, que bom, vou te indicar, e foi assim que comecei do zero, né? E então, pensa que aquilo é um investimento, que você está dividindo o teu tempo, mas depois você multiplica. Não com todo mundo, né? Mas isso volta, é bem legal. Olha, pessoal, acho que a gente pode fechar. A Karen e o Fábio trouxeram conteúdos muito relevantes. Ontem também a gente teve a abertura com o CFO da Kraft Heinz, que também trouxe vários pontos legais, o Gustavo Peixoto. Então, vamos ter aqui uma biblioteca bem bacana de conteúdo para os alunos poderem acessar depois. E agradeço aqui Lucas, o Alan, Mariana, Gabriel, Nicolas, o Denis. Obrigada, pessoal. Tem mais dois aqui embaixo. A Júlia e o André. Obrigada por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. E o Núcleo de Carreira está à disposição de vocês, né? Continuidade de qualquer dúvida daqui. Eu e a Tatiana estamos à disposição para conversar com vocês. Sim, vai ficar gravado. Alguém aqui perguntou, já gravamos. Assim que a gente fechar, a gente finaliza a gravação e vamos postar no portal, lá na página do Núcleo de Carreiras, tá bom? Karen, Fábio, gratidão. Obrigada mesmo. E, Fábio, a gente vai conversando sobre a participação deles no meu entrevistador. Espero que eles aproveitem bastante. Isso aí, quem entrou no final, então a gente falou da Meu Entrevistador, tá lá na aba de parceiros de vocês. Agradecer a oportunidade. Quem quiser depois me adicionar no LinkedIn para a gente bater um papo, fico à disposição. Tá ótimo. Eu também estou à disposição. Muito obrigada e a gente vai boa sorte nessa semana da carreira. Obrigada, obrigada, e Karen. Aproveitem muito. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.